Aleluia. Aleluia. Eu sei que existe uma versão da Bíblia que diz: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas eu gosto de uma outra que diz: o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Amém. O Senhor é bom, queridos. Eu creio que esta é uma das revelações mais simples e mais poderosas que um filho de Deus necessita ter. Não estou falando de conhecimento, estou falando de revelação. Eu estou falando de um saber que desce para o coração. Porque quando está só a nível de mente, a gente esquece. Quando está só a nível de pensamento, a gente troca. A gente pode pensar de uma maneira hoje e pensar de outra maneira amanhã. E é por isso que existem tantas pessoas que são levadas por vento de doutrina. Porque elas acreditam numa coisa hoje e amanhã, se chegar alguém com uma lábia mais afiada, elas vão acreditar de uma outra maneira, porque é um conhecimento, é algo que está dentro só a nível de intelecto. Mas quando você tem revelação, quando você ouviu uma palavra que não ficou apenas na sua mente, mas ela desceu para o seu interior, não tem como ninguém arrancar essa verdade de dentro de você. Sabe, queridos, e essa é uma das revelações mais poderosas que todo filho de Deus precisa ter, assim, arraigado lá dentro. O meu Deus é bom. O meu Deus é bom. Porque pense em algo que mexe com o inferno, é quando um filho de Deus teria todas as razões naturais para reclamar, para murmurar, para duvidar, mas ainda assim você abre a sua boca e diz: o Senhor é bom! O Senhor é bom! O Senhor é bom! O Senhor é bom! Oh, aleluia! Queridos, o diabo ama infamar Deus. Ele é o ladrão. Ele é quem rouba. Ele é quem destrói. Ele faz as obras dele. E ainda faz o povo acreditar que foi Deus. Foi Deus quem quis. Foi assim porque Deus quis. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém? Quando esta verdade desce para o nosso coração, queridos, tudo fica tão claro. Tudo fica tão simples. Não é verdade? O Senhor é bom. Amém? Aleluia. Isso mexe comigo, sabe, gente? Toda vez que eu ouço, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Porque eu cresci dentro de igreja, mas ouvindo tanta coisa a respeito de Deus. Quanta coisa eu ouvi sobre Deus. Até o dia em que eu o conheci pela sua palavra. Amém? Sabe que às vezes a gente se encontra na mesma condição de Jó? Quando Jó disse: eu te conhecia só de ouvir. Tem muito crente que se contenta só de sair ouvindo coisas a respeito de Deus. Mas não para ler a palavra, para ver se confere com o que está escrito aqui. Queridos, Deus e sua palavra são um só. Teve um tempo na minha vida que eu conhecia Deus só de ouvir falar sobre Ele. Até o dia que eu o conheci pela sua palavra. E eu descobri que Deus e essa palavra são um só. Amém?
Então leia mais a Bíblia. Gasta menos tempo com Instagram, Facebook e WhatsApp. Este é o ladrão dos nossos dias. Nós somos a geração que mais reclama do tempo. Eu não tenho tempo. Eu estou sem tempo. Estou sem tempo para isso, estou sem tempo para aquilo. Mas, queridos, nós temos algumas coisas ajudando a roubar ainda mais o nosso tempo. Amém? Leia mais a Bíblia, que você vai conhecer melhor o Deus que você serve. Amém? E faça o rema. Ainda dá tempo. Aleluia. Então, queridos, nós estamos numa festa de aniversário, 9 aninhos. Ih, tem muita estrada pela frente. Tem muita coisa para vocês verem, para vocês experimentarem da glória de Deus nesse lugar. Amém? E eu dizia para vocês ontem que a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês nesses 2 dias foi falar sobre sucesso. Porque este é o plano que Deus tem para este lugar. Este é o plano que Deus tem para a igreja do Lamarão. Que vocês sejam como um grande farol plantado pelo Senhor nessa região. Não é só nesse bairro, é nessa região. E isso é muito forte dentro de mim. Vocês não vão crescer apenas para cima. Vocês vão crescer para os lados. Amém? E vocês vão fazer coisas que vão impactar essa região de Aracaju. Então, queridos, Deus tem planos de sucesso, de coisas extraordinárias, de rompimento mesmo para vocês aqui. Mas quando Deus diz, eu tenho projetado sucesso para vocês, eu tenho planos para fazê-los prosperar, Deus não está falando com as paredes desse prédio. Deus está falando com as pessoas que fazem parte dessa igreja. Porque não tem como a igreja do Lamarão avançar se o povo do Lamarão não avança. Não tem como a igreja do Lamarão crescer se o povo que faz a igreja do Lamarão não cresce. Então, queridos, todas as promessas que Deus tem feito, usado homens e mulheres para proferirem sobre a igreja, sobre a instituição igreja no Lamarão, vocês precisam entender o quê? Que primeiro essas promessas dizem respeito a vocês. Vai se manifestar na vida de vocês. E por tabela se manifestará na igreja. Amém? O sucesso de vocês vai refletir na igreja. Amém? Então, ontem nós falamos sobre sucesso na área financeira. Por quê, queridos? Porque não é a Coca-Cola nem a Brahma que vão patrocinar o crescimento físico dessa obra. São vocês mesmos. E Deus vai fazer muitos de vocês prosperar abundantemente. Eu creio, queridos, que nesses últimos dias, Deus literalmente vai enriquecer pessoas. Ideias, sabe? Alianças, oportunidades, portas que se abrirão. E você vai passar de uma condição para uma outra, totalmente diferente. Mas lembra de uma coisa, existe um propósito para isso. Amém? Você faz parte de uma igreja que precisa avançar, que precisa crescer. Então, quando o pastor de vocês, nessa plataforma, lançar projetos, você tem que ser o primeiro. Estou dentro. Amém? A obra avança quando o povo avança. Como eu falava para vocês ontem, a nossa igreja lá na sede começou com R$1.000 por mês. Hoje já vão mais de 4 milhões de reais. E não acabou ainda. E as coisas que faltam para terminar ainda serão mais alguns milhões. E quem está pagando essa conta? Somos nós mesmos, queridos. É o povo de Deus. Somos nós que congregamos lá. Amém? Deus abençoando um aqui, Deus abençoando outro ali.
sabe? A generosidade, o entender que dinheiro na nossa mão é só dinheiro, mas quando a gente entrega é semente. E Deus mesmo se encarrega de a multiplicação chegar para a gente. E é tão linda a matemática de Deus, gente, porque multiplica para a gente, multiplica para a igreja. E aí você dá e não acaba e multiplica. Isso só funciona na matemática do céu. Porque naturalmente falando, quando você tira, aquilo foi subtraído. É menos. Quem trabalha em banco sabe disso. Ficou menos. Mas com Deus não, é o contrário. Quando a gente dá, fica mais. Fica mais. E fica mais como? Ah, mas, irmã Zuleika, não chegou o dobro no meu bolso. Ei, mas às vezes você não está percebendo que Deus faz coisas chegar na tua vida sem você ter R$1 no bolso. Nem sempre virá por dinheiro, gente. A gente vai ficar com uma cabeça muito pequena se a gente achar que Deus vai nos fazer prosperar sempre botando dinheiro. Nem sempre. Nem sempre. Ele pode fazer coisas extraordinárias. De trazer coisas para você que você não tem R$1. Sabe que tem muita gente que anda bem, calça bem, se veste bem, mora bem e não tem R$10 na conta? E como é que pode? Está roubando? Não, é papai mesmo que está cuidando. Ele faz. Ele faz. Sabe, queridos, o que a gente precisa entender é que as nossas riquezas devem estar à disposição do Senhor. Amém? Eu creio que Deus vai enriquecer a muitos, mas serão aqueles que têm os pés na terra e o coração no céu. Que têm o dinheiro no bolso, mas não têm o dinheiro no coração. Sabe? Que quanto mais tem, não se impressiona com o que tem. Que é a mesma pessoa antes e depois. Porque, infelizmente, tem muita gente que muda. Já, no tempo que era um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma, era de um jeito. Aí Deus aumenta, Deus dá crescimento, né? Aí a pessoa, de repente, muda. Por quê? O coração mudou. Né? Mas eu creio que existem pessoas que podem ter ouro caindo em pó. O coração não muda. Sabe? Aquelas pessoas assim que o pastor vai dizer, gente, agora isso aqui vai custar 500 mil. E aí você, Senhor, agora é a minha vez. Você vai lá e faz o cheque. Amém? E você doa. Amém? E você doa 500 mil como se estivesse dando R$50. E daí? Amém? É o meu também. Davi fez isso, gente. O texto que o pastor de vocês leu nessa noite, eu achei tão interessante, que eu li um pouquinho antes. Davi, ele foi um homem extremamente rico, mas o coração dele nunca esteve nessas coisas. E o sonho dele era ver o templo erguido. E ele sabia que ele não foi chamado para isso. Mas ainda assim, esse sonho não morreu no coração dele. E quem iria ficar responsável por construir o templo seria o seu sucessor, o seu filho Salomão. E mesmo sem ele ver o primeiro dia da construção desse templo, ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou ofertar para a construção da casa do meu Deus. E ele disse, eu não vou tirar só do meu governo, eu vou dar do meu tesouro particular. Sabe? E aí eu entendo, queridos, que para aqueles que são empresários, sabe, você pode doar como pessoa física e você pode doar como pessoa jurídica. Amém? A sua empresa doa, mas você também como pessoa doe. Amém? E Davi fez isso. Ele doou como pessoa jurídica, mas ele doou como pessoa física também.
E ele disse, ó, quer saber de uma coisa? Eu também vou dar do meu tesouro particular. Eu vou dar do que está lá no Banese. Agora, olha a ofertinha. Gente, olha a ofertinha de Davi, que ele doou para a construção do templo. Ofereço, pois, 105 toneladas. Gente, a gente nem consegue imaginar o que é isso, né? Gente, não são quilos, são toneladas. São 105 mil quilos de ouro, 245 toneladas de prata. Ele era um ofertante extravagante. Aliás, ele era todo extravagante, né? Um ofertante extravagante, um adorador extravagante. Ele não estava nem aí para a reputação dele. Quando o negócio era adorar, ele nem lembrava que ele era rei. Nem lembrava da patente dele. Eu sou pastor. Eu sou apóstolo. Não, ele não estava nem aí. Ó, eu quero adorar o meu Deus. E outras pessoas ficavam julgando ele. Pagaram um preço muito caro por isso. Aleluia. Então, ontem nós falamos sobre sucesso nas finanças. E hoje a gente vai continuar falando sobre sucesso. Só que a gente vai falar sobre sucesso na família. Amém? Porque, queridos, o sucesso dentro da casa de vocês vai refletir no sucesso dessa igreja. Amém? Se vocês não forem dentro de casa, o que vocês são aqui é falso. Os pastores fizeram, no primeiro momento desse culto, algo lindo. Reconhecer a liderança que trabalha nesse lugar. Eu achei lindo quando Cássia pediu que os obreiros ficassem de pé. Gente, a igreja inteira ficou de pé. Eu olhei assim para o Eli, eu acho que só tem nós dois aqui que não trabalham aqui. E é lindo ver isso, gente. Um povo trabalhador, um povo que ama a obra do Senhor, sabe? E Cássia, quando fala para a gente, ela dá os melhores e maiores relatórios sobre vocês, que vocês são maravilhosos, que eles têm uma equipe maravilhosa, generosa, doadora, abençoada. Glória a Deus! Mas, gente, se não for desse mesmo jeito dentro de casa, é falso. A bênção que vocês são aqui, a diligência, o amor, a gentileza, a prontidão, a alegria para servir, gente, tem que estar dentro de casa também. Por que tem tanta gente que lava chão de igreja, lava cadeira de igreja, mas não lava um prato dentro de casa? Não lava um banheiro em casa, gente. Trabalho de equipe é ideia de Deus. Porque Deus nunca quis que uma pessoa ficasse sobrecarregada. E é maravilhoso quando a galera vem para a igreja, bora, vamos lavar o chão, vamos lavar as cadeiras. Enquanto você está aí, outro vai para o banheiro e flui. E vocês acham que não pode ser assim dentro de casa? Por que tem que sobrar tudo para a mamãe? Com tanto marmanjo dentro de casa e tudo crente. Um monte de voluntário na igreja. Vamos ser voluntário em casa também? Fazer uma lista de voluntários para dentro de casa.
Vocês percebem, queridos, que, na verdade, o que nós somos em casa é que deve refletir na igreja. Amém? O que a gente faz em casa, a gente faz na igreja, não deve ser o contrário. Ah, eu não faço em casa, mas faço na igreja. E o que te motiva a fazer na igreja e não fazer em casa? Em casa, nós somos o que somos. Em casa, nós somos o que somos. Vocês estão entendendo, queridos? Então, família de sucesso, uma igreja de sucesso. Famílias fortes, a igreja do Lamarão será forte. Família saudável, a igreja do Lamarão será saudável. Amém? Famílias vivendo uma vida cristã de verdade, a igreja será de verdade. Meu marido, o pastor Eli, ele tem gabinete 3 dias na semana e a fila não acaba nunca. Tem sempre um monte de gente querendo aconselhamento, querendo aconselhamento, querendo aconselhamento. E eu disse, meu amor, não acaba nunca. Ele disse, não, não acaba. E eu um dia perguntei para ele, eu disse, qual é a tônica, assim, né, dos aconselhamentos? Aí ele disse, 99% família. 99% família. Eu disse, na sua ótica, qual é a raiz do problema? Porque, gente, as pessoas que o Eli aconselha são crentes, servos de Deus, é igreja. Aí ele me deu uma resposta que eu olhei assim para ele. Aí ele disse, Leica, só falta as pessoas serem crentes dentro de casa. O que está faltando é as pessoas serem crentes dentro de casa. Olha, basta uma coisa. Imaginem, uma esposa cheia do Espírito Santo. Um marido cheio do Espírito Santo. Aí ele está exalando o fruto. O marido tem amor. O marido é longânimo. O marido é paciente. Aí a esposa também, né? Está exalando o fruto. Ela é amorosa. Ela tem domínio próprio. Ela sabe controlar a língua. Ela sabe a hora que é para falar, a hora que é para ficar quietinha. Ela é temperante. Gente, basta isso. Basta isso. 2 templos do Espírito Santo. Aí o que a gente vê? 2 templos do Espírito Santo se engalfinhando dentro de casa. Então vamos ser voluntários em casa também. Amém? Mesmo que o seu pastor não esteja lá para lhe ver. Mesmo que Cássia não esteja lá para dizer como você é maravilhosa. Mas lembra de uma coisa? Nós servimos a um Deus que vai com a gente para casa. Amém? Os pastores não vão com a gente, mas Jesus vai. Ele vê tudo. Então hoje a gente vai falar sobre família de sucesso. E o que é sucesso? Sucesso significa ter êxito em alguma coisa, ter um resultado feliz em algo, conseguir chegar ao fim de uma empreitada. Queridos, vocês já observaram que na maioria das vezes que nós estamos falando ou conversando sobre pessoas de sucesso, a conversa geralmente gira em torno de dinheiro e profissão. Ah, fulano é um médico de sucesso, não sei quem é um professor de sucesso, não sei quem é um pastor de sucesso, não sei quem é um investidor de sucesso. Mas você já viu um troféu sendo entregue para uma mãe de sucesso? Para um pai de sucesso?
é tão importante, mas não chama a atenção de ninguém. Não dá ibope ser mãe de sucesso. Quantas mulheres, como eu falei no primeiro culto, não tiveram como se formar numa faculdade, não tiveram uma graduação, não trabalharam fora. Aí alguém pode perguntar, vixe, que currículo, a mulher não fez nada na vida. Fez sim, criou os filhos muito bem. Ela é uma mãe de sucesso. Ela era alguém que deveria ser reconhecida pelo que fez. Amém? Porque tem muita gente hoje recebendo diploma, recebendo prêmio, porque lá atrás teve uma mãe de sucesso. Teve alguém que abriu mão dos seus próprios sonhos para criar muito bem aquela criaturazinha que um dia iria crescer e iria receber prêmios. Mas sabe, queridos, o desejo de Deus é que nós sejamos sucesso do lado de fora e sucesso do lado de dentro. O nosso sucesso, ele não pode estar apenas da porta para fora. O nosso sucesso tem que estar dentro de casa. Amém? E o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele diz que tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino. E Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento. E ele diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino. E sabe, queridos, eu sei que você já percebeu que a Bíblia está recheada de histórias maravilhosas, mas também tem histórias desastrosas aqui. E Paulo está dizendo que tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino. Alguém já disse que uma pessoa que é sabida, ela aprende com seus próprios erros. Porque, gente, cá para nós, alguém que não aprende com seus próprios erros é burro. Como é que você errou naquela área e você vai e faz a mesma coisa? Me poupe, né? Então, no mínimo, se for uma pessoa sabida, não vai fazer de novo. Não é verdade? Mas tem o sábio. O sábio é aquele que aprende até com os erros dos outros. Você não precisa se arrebentar para saber que uma coisa não funciona. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino. Então, aqui nós temos bons exemplos e também temos maus exemplos. Nós temos exemplos que devem ser seguidos e temos exemplos que estão aqui justamente para a gente dizer, epa, não vou fazer isso não. Isso aqui não funciona. Estão entendendo, queridos? Ok. Então, vamos lá. Quantos concordam comigo que o rei Davi foi um rei de extremo sucesso? E que sucesso! Eu tenho aqui o currículo de Davi. Olha que currículo, gente. Davi foi um dos maiores conquistadores que a terra já conheceu. Ele deixou um legado de conquistas para o seu filho Salomão e para os seus súditos. Muitas riquezas ele obteve nos despojos dos inimigos. Ele deixou paz, estabeleceu paz entre as fronteiras. Ele conquistou o respeito dos seus inimigos. Ele levantou uma oferta milionária para a construção do templo. Ele foi um rei escolhido por Deus. Ele foi um guerreiro muito forte, mas também foi poeta. Ele foi rei, mas também foi profeta. Também foi um adorador extravagante. Ele foi um rei amado por Deus, amado pelo seu povo e amado pelo seu exército. As pessoas que o serviam não tinham apenas respeito pelo rei Davi, mas tinham amor pelo rei Davi. A Bíblia conta um episódio em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 15 e 17. A gente não vai ler para ganhar tempo, mas esse texto narra quando Davi ele suspirou
Ele não deu uma ordem, ele não pediu. Sabe aquela coisa de você pensar alto? Foi isso que aconteceu com Davi. Ele fez assim: ai, meu Deus, quem me dera. Só que 3 camaradas ouviram ele pensando alto: quem me dera. E o que ele estava suspirando e desejando? Beber água de uma fonte que tinha lá em Jerusalém. Pois esses 3 valentes dele, que ouviram esse suspirar dele, se mandaram atravessar o território do inimigo, correndo o risco de morrer, e foram lá só para buscar água daquela fonte, para satisfazer um desejo do rei Davi. E quando eles chegaram, Davi ficou assustado com aquele gesto, porque aquilo praticamente era a vida deles. E ele não quis beber aquela água, porque ele achou que se estivesse bebendo aquela água, ele estaria bebendo a vida dos seus valentes, porque foi isso que eles colocaram em risco. Sabe, queridos, ninguém vai entregar a sua própria vida por quem não ama. Então, Davi foi um homem muito amado, muito querido. Davi é lembrado até hoje como o rei mais amado da história de Israel. Dele veio a linhagem do Salvador do mundo, Jesus. Ele viveu há mais de 3.000 anos, mas ainda hoje a bandeira de Israel carrega uma marca que faz referência a ele, a estrela de Davi. Até hoje está lá. Mas sabe, queridos, infelizmente, Davi, ele engrossou as fileiras daqueles que são um sucesso do lado de fora da casa. Da porta para fora. Davi foi um rei de extremo sucesso, mas foi um fracasso como pai. A família dele não foi um sucesso. A Bíblia registra o nome de alguns dos seus filhos e a história desses filhos. Tamar, uma das filhas dele, foi estuprada. Amnon foi assassinado. Absalão se rebelou contra o pai e também foi morto. Adonias quis usurpar o trono e se autoproclamou rei. Quantos sabem que isso aqui não é o histórico de uma família abençoada? Então vamos lá, 2 Samuel, capítulo 13. Segunda Samuel, capítulo 13. A partir do 1º versículo. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: eu estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Agora, olha o conselho desse endemoniado Jonadab. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio:
vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Que tragédia, né, gente? Um irmão estuprando uma irmã. Tamar era meia-irmã de Aminon, porque eles eram filhos do mesmo pai, Davi, mas não filhos da mesma mãe. Eram meio-irmãos, mas ainda eram irmãos. E aí, queridos, o que eu vejo aqui? Eu vejo um pai totalmente desantenado. Davi, ele falhou aqui em perceber o perigo que estava rondando a casa dele. Sabe, queridos, pais de sucesso são pais atentos. São pais que ficam, de olho. São pais que filmam. São pais que percebem o que está acontecendo dentro da sua casa. São pais que percebem mudança no comportamento do filho, mudança no comportamento da filha. O que está acontecendo? Davi não percebeu, gente. Espera aí. Aminon, por que você está querendo uma coisa dessa? Sua irmã, eles eram príncipes, gente. Eles eram filhos do rei. Tamar não era uma serviçal do palácio. Davi não ficou nem com a pulga atrás da orelha? Não percebeu que tinha alguma coisa de estranho naquele pedido? Ele podia chegar: filho, por que você quer que a sua irmã venha aqui? Nós temos cozinheiras no palácio. Nós temos serviçais no palácio. Sua irmã é uma princesa. O que as pessoas vão pensar dela? Alô? Totalmente desligado. E outro detalhe aqui, queridos. Aminon, ele tinha um amigo endemoniado. Esse amigo dele aqui, chegado dele, era um primo. Mas a Bíblia diz que ele era um rapaz astuto. Que mente suja, perversa. Ah, você está gostando da sua irmã? Rapaz, se deite com ela. Violente ela. Você é homem, é mais forte que ela. Finja, cara, e puxe ela para a sua cama. Era. E sabe, queridos, Davi não se dava conta de que esse amigo não prestava. Sabe, queridos, pais de sucesso precisam conhecer quem são os amigos dos seus filhos. Com quem seus filhos andam? Seus filhos estão indo dormir na casa de quem? Estão andando com quem? Como é a família da casa para onde eles estão indo?
Ah, vai passear, vai com quem? Quem é o adulto que vai estar no meio de vocês? Quem é responsável por esse passeio? Pais atentos, gente. Há um tempo atrás, nós moramos num condomínio e desceu uma galera de adolescentes lá para a área da piscina, no condomínio onde a gente mora. E essa turma fez a maior bagunça a tarde inteira. E a gente saiu no início da noite. Quando nós voltamos, já tinha tudo terminado. No dia seguinte, estava lá as meninas da limpeza. E uma delas reclamou para mim e disse: Zuleika, você nem sabe a bagunça que esses meninos fizeram aqui. Gente, só tinha adolescente na área da piscina, mas rolou de tudo lá. Cerveja, uísque, eles se embebedaram, eles saíram vomitando a área, tudo cheio de vômito. E os pais tudo lá em cima, cada um nos seus apartamentos. Algum pai desceu para ver o que estava rolando lá embaixo. Algum pai, pelo menos, teve a curiosidade de saber como é que as coisas estavam lá embaixo? Nenhum. Quem são os amigos dos seus filhos? Sabe, queridos, 99% dos jovens que hoje estão envolvidos com drogas e viciados em bebida, tudo começou por uma amizade. Pais atentos. E sabe, queridos, nós somos pais crentes. Porque tem filho que tem habilidade de dar desdobro no pai e na mãe. E tem coisas que eles podem esconder da gente, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. E como pais crentes, nós podemos ter a nossa família diante de Deus. Sabe, trazer os nossos filhos diante de Deus. Pai, se existem coisas que estão acontecendo na vida dos nossos filhos e que nós precisamos saber, nos mostre, nos revele. Porque chega, gente. Chega. De repente, assim, ó. Chega. Mas você precisa estar atento. Amém? Presente. E aí, não dá tempo da gente ler o texto todo, mas Davi, ele foi um fracasso como pai, queridos. Porque essa tragédia acontece na casa dele. E sabe qual foi o castigo que Aminon recebeu dele como pai? Nenhum. A Bíblia diz que Davi só ficou indignado, ele só ficou chateado. Aminon não levou nem uma surra, nem um castigo. Ele cometeu um crime. Isso era passivo de apedrejamento. O pai não deu nem uma bronca, só ficou chateado com o que Aminon fez. E sabe, queridos, a história diz que 2 anos se passaram. Davi, ele jogou o negócio para debaixo do tapete. E ele entrou naquele grupo que acha que o tempo cura tudo. Sabe que existem pessoas assim? Que elas acham que o tempo se encarrega de curar tudo. E isso é uma grande mentira. Porque as pessoas vão acumulando e jogando coisas para debaixo do tapete. Problemas que se instalam dentro de casa. Ninguém fala, ninguém conversa. Faz de conta que não tem nada acontecendo. E vão para frente empurrando com a barriga. Só que o monstrinho está lá dentro, ó, crescendo, 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 crescendo. E o tempo não cura tudo não, gente. O que resolve as coisas é você resolver as coisas. 2 anos se passaram. E um sentimento de ódio foi nutrido no coração do outro filho, Absalão, pelo que Aminon fez com a irmã dele.
E aí ele, armou uma armadilha para matar o irmão. Fez uma festa na casa dele, convidou todos os irmãos e deu uma ordem para os empregados. Olha, eu vou encher meu irmão de bebida. Quando ele ficar bêbado, vocês podem matá-lo. E não se preocupem, que a responsabilidade vai ser minha. E assim os empregados dele fizeram. Mataram Aminon. E aí Absalão agora foge. Agora, gente, vocês estão percebendo que uma tragédia está puxando a outra? Tá? Coisas mal resolvidas. Uma coisa vai puxando a outra. Ei, deixa eu dizer algo para vocês, queridos. No livro de Gênesis, Satanás aparece como uma serpente. Mas em Apocalipse, ele aparece como um dragão. A cobrinha cresceu, não cresceu? Não deixa nenhuma serpente crescer dentro da sua casa. Arranca a cabeça dela. Mata essa serpente. Aprende a resolver as coisas. Aprende a conversar, aprende a falar. Aprende a tocar na ferida. Mas em amor, viu, gente? Não é largar o cacete, não é sair xingando. Não é nada disso, não. É sentar e dizer, ei, vamos conversar aqui? Essa situação não pode continuar assim. Porque Deus não projetou a gente para o fracasso. Deus não projetou a gente para a derrota. Deus não projetou a gente para o escândalo. Vamos resolver essa situação aqui? Amém? Porque a mesma bênção que a gente é lá na igreja, a gente precisa ser aqui dentro de casa. Senão é melhor tirar o nome do voluntariado da igreja do que viver uma farsa. Estão entendendo, queridos? E aí, Absalão ficou, 3 anos fora da cidade. O pai não queria vê-lo. E aí ele volta, fica mais 2 anos morando em Jerusalém. E o pai não queria vê-lo. E aí já são 5 anos sem ele ver o rosto do pai. E ele apronta uma lá e chama atenção. E aí eu sei que o pai chama ele. E eu creio que Absalão, ele criou muita expectativa com esse reencontro. O que meu pai vai fazer comigo, né? Meu pai vai me dar uma bronca, meu pai vai me dar um abraço, meu pai vai chorar no meu ombro. São 5 anos sem a gente se ver. Quando Absalão entra na presença do rei, o rei dá um beijo nele e pronto. Vai embora, só isso. Queridos, indiferença, frieza, dói mais do que uma bronca. Você tratar alguém como um nada, com desprezo, dói mais do que dar uma bronca. E Absalão se tornou um inimigo do pai. Mas você acha que o problema parou por aí? Não. Tem um outro irmão na história. Vamos lá, rapidinho. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. A gente vai ler o versículo 5. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 5. Ora, aqui, gente, Davi já estava velho, viu? Ora, Adonias, agora é outro filho de Davi. Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse, eu serei o rei.
providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Só que, queridos, Davi já havia proclamado que a pessoa que o substituiria no trono seria o seu filho Salomão. E aí vem aqui Adonias e tenta usurpar o trono do pai. Tenta tirar o trono que era por direito do seu irmão Salomão. E sabe por que esse camarada fez isso? Sabe por que esse camarada se sentiu na ousadia de fazer uma coisa feia dessa? A resposta está no versículo 6. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? Que tal? Davi era um pai babão e bobão. O filho Adonias aprontava e ele achava bonitinho. Nunca deu uma bronca em Adonias. Nunca disse não para Adonias. E sabe o que ele criou? Um monstrinho. Como você quer preparar seu filho, sua filha para a vida? Você acha que a vida sempre vai dizer sim para eles? Você acha que seus filhos sempre vão ter situações favoráveis? Que sempre o querer deles é que vai ser feito? Não. E como é que eles vão aprender a lidar com não lá fora se você nunca os ensinou? Sabe, queridos, existem literalmente pais que estão transformando os seus filhos em reis. E os pais se colocam na posição de súditos. O que é que você quer, meu filho? Qual é a sua vontade, meu filho? Você quer comer isso ou você quer comer aquilo? Você quer sentar em qual cadeira? E essas pessoinhas nunca são contrariadas. A vontade delas é que tem que prevalecer. E aí, quando o seu filho chega na adolescência, você não entende mais porque ele não tem respeito por você. Eu falei para o pessoal no primeiro culto de uma irmã que veio pedir ajuda para mim. Ela disse, irmã Zuleika, eu não sei mais o que eu faço, eu estou tendo problemas seríssimos com meu filho, ele não me atende, ele não me obedece. Aí eu pensando que ela estava falando de um marmanjo, e eu perguntei, filha, quantos anos seu filho tem? E ela respondeu, 4. Sabe, queridos, uma das piores coisas que os pais podem fazer para estragar o caráter dos seus filhos é criá-los sem limites. Criá-los sem disciplina. Criança precisa de ordem. Sabe, não são os filhos que têm que ditar a ordem da casa, como a casa deve funcionar. São os pais. São os pais que dizem o horário das coisas, como as coisas devem funcionar, até que horas você vai fazer isso, até que horas você vai ficar na internet, que horário você vai estudar. Isso é ordem, gente, isso é disciplina. Ah, mas irmã Zuleika, se eu fizer isso, vai ficar de tromba, vai ficar sem falar comigo, vai ficar inchado. Não tem problema, filho. Inchou sem doença, desincha sem remédio. Bico passa. Bico passa, gente. Sabe, muita gente diz, ai, mas as crianças de hoje são diferentes. Não são, não. Os pais de hoje são diferentes. Os pais de hoje são diferentes. Gente, eu não cresci apanhando do meu pai, não.
Mas meu pai, ele olhava assim, ó, já entendi, pai. Respeito. Qual era o filho que tinha a ousadia de levantar o tom de voz para falar com uma mãe e com um pai? Nunca. Nunca. Sou sua mãe, não sou sua coleguinha de escola. Mas por que que os filhos se veem hoje e na mesma posição? Porque nós deixamos eles nos enxergarem dessa forma. Nós não nos colocamos na posição de pais. Nós nos colocamos na posição de coleguinhas. Sabe, queridos, a gente precisa deixar claras as regras da casa. Essa meninada precisa entender, ó, tem um ditado bem antigo que diz assim: enquanto você estiver debaixo do meu teto e comendo do meu pirão, vai ser do meu jeito. É simples assim. Vocês estão entendendo? Então, pais precisam estar atentos. Olha, de vez em quando, vai na escola que seu filho estuda. Que a sua filha estuda. Ah, mas vai ter, não tem reunião de... Não é dia de reunião de pais e mestres, não. É de surpresa. Vai lá, vai conversar com a professora. Vai perguntar como é seu filho na escola. Como é o comportamento. Como é o desempenho em sala de aula. Né? Por exemplo, nós temos aqui a super igreja. Né? Quantas crianças que, às vezes, as tias estão lá lidando com elas, né? E, de repente, elas começam com um comportamento que não é legal, de morder, de querer bater nos coleguinhas, né? Um comportamento agressivo, muito egoísta em excesso, porque a gente sabe que criança é egoísta, mas tem uns que são em excesso. E aí lá vem a tia contar para a mamãe. Sabe, tem muita mãe que fica indignada. Ela acha ruim. Eles, meu filho mesmo não. Você está equivocada. Não, gente, presta atenção nos relatórios que chegam sobre seus filhos. Porque pode ser que ele não seja esse santinho de auréola que você imagina. Pelo menos dê atenção, pelo menos vá verificar. Vocês estão entendendo, queridos? Olha, quem fala isso não são pastores só, não. Os educadores, eles estão dizendo a mesma coisa. Que o problema dessa geração é uma coisa chamada falta de limites. Agora, queridos, tudo isso requer da nossa parte envolvimento com os nossos filhos. Nossa presença na vida deles. Sabe? E já houve um tempo que o único objeto que concorria com a comunhão da família dentro de casa era a televisão. Era só isso. E eu me lembro como os pastores batiam na televisão, no púlpito, né? Irmãos, desliga a televisão. A televisão está tirando a comunicação dentro do lar. Mas como a televisão era cara, tinha só uma na sala e pelo menos a família estava toda ali na sala. Podia não estar conversando, mas estava todo mundo ali juntinho. Mas hoje nós temos uma coisa muito pior. Que eu digo que é a maconha dos nossos dias. Muita gente viciada nisso aqui. E aí hoje está o pai para um lado, a mãe para o outro, os meninos para outro, cada um no seu próprio mundo. Cada um no seu próprio mundo. Tem família se falando dentro de casa pelo WhatsApp. Misericórdia. E olha, gente, deixa eu dizer algo. Infelizmente,
Já passou o tempo que os viciados nisso aqui eram só os adolescentes. Tem muito adulto viciado nisso aqui. A cantiga da nossa geração, a canção da nossa geração é não tenho tempo. Nós somos a geração que vive abrindo a boca para dizer, estou sem tempo, não tenho tempo. Mulher, minha vida está isso, está tão corrida, não tenho tempo. Mas é tão interessante, as pessoas chegam em casa à noite do trabalho, aí vão preparar a janta, vão ajeitar as coisas, e quando sobra aquele tempo que era para estar agora sentando com os filhos, ou sentando marido e mulher para conversarem, vai cada um para as suas próprias redes sociais. E aí a gente sabe quem casou, quem descasou, quem foi embora de Aracaju, quem chegou. Mas a gente não sabe o que está acontecendo dentro de casa. A gente dá conta da vida de todo mundo, mas não dá conta da vida dos nossos. Sabe, queridos, e eu vejo uma palavra como essa, num dia de aniversário de igreja, eu vejo como cuidado e amor de Deus. Porque Deus tem coisas lindas para vocês fazerem nesse lugar. Mas a igreja vai precisar ser forte para isso. E não existe igreja forte se as famílias são de aparência. O pastor de vocês, tomado pelo Espírito, ele profetizou no início desse culto que Deus estaria ressuscitando relacionamentos. Que o casamento seria melhor. Mas sabe, queridos, não pensa que toda a responsabilidade para você ser feliz está em Deus. Você precisa mudar. Você precisa fazer algo diferente. Se você quer coisas diferentes na sua casa. Amém? E não deixa para amanhã coisas que você sabe que você precisa fazer hoje. Não coloca para debaixo do tapete. Não faz de conta que não tem nada acontecendo. Vai conversar, vai tratar, vai mudar. Vão orar juntos. Amém? Porque, queridos, se a gente ficar protelando o que a gente sabe que precisa fazer, pode ser que lá na frente, a única coisa que vai sobrar para a gente vai ser a vergonha. E Deus não projetou vergonha para a gente. Deus projetou a gente para o sucesso. Amém? Eu queria orar por vocês. Queria chamar meu marido. Meu amor. Vocês sabem que no mês de maio nós vamos fazer 33 anos de casados? Graças a Deus. É sim. E é muito bom estar casada com ele, gente. Eu ainda sou apaixonada por ele, viu? Graças a Deus. A gente namora há quase 35, né, amor? É isso, minha filha. É. Graças E ele é um homem de Deus. Amém. Amém. Um dia, vocês sabem que criança é muito sincera, né? E um dia nós estávamos... O Lucas era criança, ele estava dentro do carro. E o Lucas soltou uma declaração, assim, que eu nunca vou esquecer. E ele disse, painho, eu vejo Jesus em você. Sabe que não tem eu acho que não tem uma coisa mais gostosa para um pai ouvir. Um filho poder dizer, eu vejo Jesus em você. Amém? Basta ser crente. Basta viver Cristo no seu lar. Eu já aconselhei ateu, um casal de ateu. E eles foram pedir ajuda, porque um irmão, um parente, deu meu nome, porque ele estava em guerra dentro de casa. Disse, olha, vá falar com o pastor. Ele disse, não, que eu não acredito em Deus, não quero saber nada de Deus. Se ele vir falar alguma coisa de Deus, eu vou passar na cara dele algumas coisas. Eu disse, não, vá falar, ele vai falar de família. E eu passei 3 horas falando com o casal, foi um seminário. Eu não toquei no Espírito Santo,
eu não toquei em Jesus, eu não toquei em Deus. Mas eles saíram cheios de Deus. Amém. Porque para falar Deus, eu falava amor. Vocês precisam do amor. Vocês precisam do amor. O amor que tudo pode, suporta. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus já foi derramado na nossa vida. Então é inadmissível um filho de Deus viver em guerra dentro de casa. Romanos 12, 18 diz, quando depender de você, tenha paz com todos. Esse todos começam em casa. Começa em casa. Tenha paz com seu marido, cala a boca. Tenha paz com a sua esposa, seja mais paciente. Você é paciente com seu chefe que xinga você, que humilha você, e você é todo mansinho lá. E por que em casa é tão bravo? Não use a liberdade para dar lugar à libertinagem. Não, a gente tem liberdade em casa, mas não para ser libertinos. Para tratar com respeito, com amor, com carinho. Porque um dia todos nós vamos prestar contas de tudo que fizemos aqui na terra. De cada palavra, de cada ato. Então é agora, enquanto estamos vivos aqui, ouvindo uma palavra salvadora como essa, é quando estiver ouvindo dizer, Senhor, me perdoe, eu vou mudar. Já tem que sair daqui do culto mudado. Coração pronto para colocar em prática aquilo que ouviu. Amém? Vocês podem ficar em pé? Nós vamos orar. Não acuse seu marido, não acuse sua esposa, não acuse seus filhos, não acuse seus pais. Ame-os. Demonstre amor. Deus, para se manifestar na terra, o Espírito Santo para se conduzir na terra, ele precisa do meu corpo, ele precisa do seu corpo. Se você entregou a vida a Jesus, o Espírito Santo mora em você. E Paulo disse, não deixe ele triste. Não deixe ele triste quando você conversar com a sua esposa, com seu esposo. Não deixe o Espírito Santo triste quando conversar com seus filhos, quando discipliná-los. Devemos disciplinar em amor. Romanos 15, 14, Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele diz, olha, certo estou, irmãos, de que vocês estão possuídos pela bondade, cheios de conhecimento e aptos para corrigir uns aos outros. Deixe a bondade te possuir, não a raiva, não o ódio, não a vingança, mas deixe a bondade, o amor te possuir. Deixe seu filho, sua esposa, seu marido dizer, está possuída pelo amor. Meu Deus. Está possuída de bondade. Olha que legal, né? É assim. Mas não sai daí possuída com capeta. Não, mas tem que estar possuídos, dominados, gente, pela bondade. É isso que a palavra de Deus diz. Vira para a pessoa que está ao seu lado agora, você está possuído, possuída pela bondade. Diga assim. Diga. Pela bondade. Você está possuída pela bondade. Amém. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor tem resposta para tudo. Ame a palavra, mas pratique a palavra. Vamos orar. Senhor, meu Pai, queremos te agradecer, porque as tuas palavras são palavras salvadoras. São palavras curadoras. São palavras libertadoras. Tuas palavras são remédio, medicamento, saúde para todos aqueles que a ouvem, Senhor. E guarda no coração e coloca em prática na vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que a tua palavra que saiu com unção, com poder e com autoridade,
nunca vai voltar vazia. Ela saiu com uma flecha certeira, como um míssil teleguiado, Pai. E alcançou corações sedentos, famintos, desejosos de salvação e cura. Por isso, nessa noite, eu declaro que cura foi liberada. Libertação foi liberada. Obrigado porque na tua mesa tem tudo, Senhor, e nós estamos pegando tudo que precisamos hoje. Uns estão pegando cura, outros estão pegando libertação, outros estão pegando, ó Deus, harmonia. Obrigado, Senhor. Tua palavra é poderosa. Por isso declaramos em nome de Jesus que essa palavra não será roubada, nem esquecida. Profetizamos e declaramos que essa palavra vai permanecer dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, falando conosco de manhã, quando acordarmos, durante o dia, vai falar conosco, situações vão se levantar, mas a tua palavra estará dentro de nós, falando, não faça assim, não haja assim. Obrigado, Espírito Santo, por tua ajuda. Ajude meu irmão a ser o pai que os filhos precisam. Ajuda meu irmão a ser o marido que a esposa precisa. Ajuda minha irmã a ser a mãe que os filhos precisam nessa estação. Ajuda a minha irmã a ser a esposa que o marido precisa, Pai. Eu declaro o coração do marido convertido ao coração da esposa. E o coração da esposa inclinado, convertido ao coração do seu marido. O coração dos pais convertido ao coração dos filhos, inclinados. E o coração dos filhos inclinado e convertido ao coração dos seus pais. Que a bênção da paz, da harmonia, da alegria, da vida de Deus nos relacionamentos esteja presente, Pai. Eu declaro a igreja sadia e curada. Em nome de Jesus, eu declaro o sangue do Cordeiro entre marido e mulher, entre pais e filhos. Eu cubro cada família aqui representada, Pai, com o sangue do Cordeiro. O sangue que purifica, o sangue que une, o sangue que nos protege, Senhor. O teu sangue sobre o teu povo. Eu declaro em nome de Jesus restaurações completas, Senhor. Obrigado, habilidade, Senhor, e sabedoria para sentarem e conversarem, para resolver qualquer situação. Declaro que todo espírito de vergonha e timidez caindo por terra, mas declaro espírito de liberdade, de amor, de coragem e determinação, Pai. Eu declaro que essas famílias aqui representadas sairão determinadas para viver a vida que o Senhor projetou para cada um deles. Eu declaro o teu nome sobre o teu povo. O teu nome é Shalom, o Deus da paz. O teu nome é Jireh, o Deus que vem antecipadamente prover. Tu és a nossa bandeira, tu és a nossa proteção. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.